Nesta semana, mais de 1.600 pessoas morreram durante um terremoto que atingiu a Ásia. A maior parte das vítimas está em Mianmar e também na Tailândia. Fenômeno de magnitude 7,7 causou muita destruição. Então, vamos entender melhor esse fenômeno com o geólogo Felipe Oliveira, a quem agradeço demais pela participação. Felipe, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan. Olá, Daniel, boa noite, espectadores. Perfeito, Felipe, assim, eu pude acompanhar algumas imagens, uma situação terrível, principalmente em Mianmar, prédios desabando, parecia uma ação de dinamites, enfim, é preciso considerar os aspectos que envolvem esse terremoto. Li algumas reflexões e análises de especialistas que diziam que esse potencial destrutivo tinha a ver com um fenômeno não tão profundo. Enfim, o que pode explicar esse terremoto tão assim, severo ali na região que causou tanta destruição? Perfeito, Daniel. É possível que esse tenha sido o maior terremoto em 75 anos na região. E como você bem disse, hoje tem ali mais de 1.000 mortos, mas existem previsões que possam ter até 100 mil pessoas que vão perder ou perderam suas vidas com esse evento. A gente tem que perceber que essa zona é uma zona que naturalmente ela já está sujeita a terremotos. Nós temos um encontro de falhas tectônicas, de placas tectônicas ali em uma falha, né? Então, para você ter uma ideia, desde 1900, mais de 4 eventos com magnitude 7 ou mais já aconteceram nessa região. E para ter uma ideia, então, assim, pelo menos 14 tremores com uma magnitude acima de 6 graus na escala Richter aconteceram no último século. O que aconteceu para esse evento ser tão catastrófico, a gente pode falar assim, a magnitude dele foi alta, como você disse, 7,7, e a proximidade dele da superfície foi um sismo raso, a gente pode considerar raso, então ele foi próximo à superfície e foi próximo de um centro urbano, né, de Mandalay principalmente. Isso fez com que a liberação da energia fosse muito alta e a vibração sentida pela cidade fosse também muito intensa. Então isso fez, a gente pode dizer que intensificou, fez com que esse fenômeno fosse mais destrutivo. Pois é, inclusive, Felipe, o Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu um alerta, né, para risco de liquefação do solo em Mianmar. E aí eu queria que você explicasse para a nossa audiência que fenômeno é esse, porque eu fiz um levantamento, parece que esse é um fenômeno que pode agravar sensivelmente a situação por ali, promover novos abalos nas infraestruturas, nas construções, enfim, de que maneira esse fenômeno de liquefação poderia impactar na região? Muito bom. Essa pergunta ela é muito importante porque quando falamos do sismo, nós falamos do terremoto em si, né, do abalo, e lembra-se muito de um tsunami que pode acontecer depois, e muita gente não se lembra desse fenômeno da liquefação do solo. E só para ter uma ideia, ele aconteceu mais recente, a gente já viu ele acontecer na Nova Zelândia, no terremoto de Christchurch, que aconteceu há menos tempo, mas a gente tem outros registros históricos também. E basicamente o que é isso? Esse fenômeno da liquefação do solo, ele acontece durante um terremoto e quando esse solo está muito encharcado, isso é, ele tem uma presença de água muito grande. E com a vibração, com o tremor e com o sismo, esse solo ele perde a firmeza e ele passa a se comportar não mais como um sólido, e sim como um líquido. É como se fosse pensar que o chão fosse virar uma lama e se tornasse instável. Então as construções que estão ali, os prédios, as casas, as ruas, por exemplo, em vez de você ter aquele solo que a gente pode pensar que ele estava compactado, ele vai começar a se comportar como um líquido, e mesmo que ele esteja bem construído, esse fenômeno de liquefação faz com que esse solo colapse. Para fazer uma comparação, imagina quando a gente vai para a praia e anda naquela areia molhada da praia, bem perto da água. Se a gente começa a balançar o nosso pé não começa a afundar. E é um fenômeno, a gente pode fazer um comparativo disso que a gente pode fazer na praia quando a gente mexe o nosso pé naquela areia molhada com esse fenômeno de liquefação do solo. Então, por isso que ele é muito importante prestar atenção nisso, porque ele pode intensificar essa tragédia. Geólogo Felipe Oliveira, conversando ao vivo com a gente
Peço licença, viu, Felipe? Vou chamar a Maria de Carli, nosso comentarista, também vai conversar contigo. Maria, com você. Oi, Felipe, tudo bom? Eu estava aqui ouvindo o Felipe falar, né, e os números que ele trouxe, eu queria, assim, agregar, eu estava dando uma olhada na imprensa internacional e me contando a situação que está em Mianmar, que é desesperadora, né? Parece que lá houve um golpe há 4 anos atrás e o governo não tem sequer nenhuma infraestrutura para tratar dessas pessoas que estão sem residência. Parece que existem mais de 20 milhões de pessoas sem suporte nenhum, quer dizer, 20 milhões é a população, mas um número muito grande dessa população sem nenhum suporte, sem comida e muita gente dormindo na rua. Nesse sentido, eu queria saber de você, Felipe, você tem alguma informação de como estão as pessoas, como é que está se dando esse encaminhamento às vítimas do terremoto? E se você poderia me comparar um pouco a situação também que aconteceu lá na Tailândia. Eu acredito que tenha sido bastante diferente, né, os impactos nesses dois países. Sim, olá, Mariana, boa noite. Sim, o impacto foi diferente nos dois países. Em Mianmar foi muito maior o impacto porque o terremoto aconteceu de fato lá, né? O epicentro é 17, se não me engano, quilômetros de Mandalay. E não só a Tailândia, como outros países próximos sentiram esse sismo também. Entretanto, o que a gente pode colocar sobre por que o impacto foi tão forte? Então, em Mianmar foi porque ele foi muito raso, como eu disse ali, e muito intenso. E então isso fez com que, aliado possivelmente às construções não estarem preparadas para esse tipo de evento, apesar de ali ser uma zona sísmica em que esses eventos ocorrem com uma certa frequência, as construções não estarem preparadas para isso fazem com que o evento torne-se muito mais catastrófico. E isso foi o que aconteceu na Tailândia também, porque a Tailândia não está nessa zona sísmica. A Tailândia está mais para dentro da placa tectônica. Então, ela sentiu, vamos dizer assim, esse evento ou esse sismo não diretamente. Ela estava mais um pouco afastado. Entretanto, os prédios ainda colapsaram na Tailândia. Pelo que eu vi, o pior evento que aconteceu na Tailândia foi um prédio que estava em construção em que você teve, então, uma tragédia atingindo as pessoas que estavam ali a trabalhar naquela construção. Sobre a questão da tragédia em Mianmar mesmo, é importante perceber o seguinte: no último século em que eu falei ali que a gente teve diversos eventos de grande intensidade acontecendo nessa zona sísmica, né, nesse encontro de placas tectônicas ou nessa falha, durante esse último século, principalmente durante os últimos 50 anos, a gente teve uma transformação muito grande na sociedade do Mianmar. Então, se você pegar os eventos que aconteceram no passado, a maioria das construções eram ou feitas de madeira ou não eram construções muito grandes. E nos últimos 50 anos, pelo menos, você tem a construção de prédios, de arranha-céus, e infelizmente que não trouxeram a tecnologia de resistência aos sismos. Como a gente consegue perceber, por exemplo, ou no Chile, mais perto aí do Brasil, ou no Japão, que a gente ouve mais falar sobre isso. Então, isso também faz intensificar o potencial desse desastre, né? É claro, a informação que eu tive acesso também sobre o país ali, depois dessa mudança política que teve, é que até as instituições passarem a funcionar de uma forma mais intensiva, ou mais, enfim, de uma forma melhor, você tem, então, muitas construções talvez não seguindo padrões de segurança em relação aos desastres, né? Para você ter uma ideia, o fenômeno ali de liquefação do solo, ele está previsto, ou pode atingir uma área que abarca, que engloba uma população de até 1 milhão de pessoas, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão. Então, assim, é uma zona muito grande. E em relação à capacidade de resposta a um evento como esse, isso é muito importante a gente perceber em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, eu não tenho informação de como o país está respondendo, mas o que eu consigo perceber e também acompanhar, assim, dos grupos de resposta e de outras notícias, é que diversos países do mundo, como é normal também em momentos de desastre, estão oferecendo meios, seja recursos humanos, sejam pessoas, ou até meios de equipamentos para ajudar no resgate e para ajudar a melhorar a situação das pessoas que estão lá agora, mas muito mais como uma resposta ao que aconteceu.
Agora, inclusive, eu só vou pois não, um adendo pois não, Maria, por favor. Não, é só um adendo rapidinho. Inclusive, você falou da ajuda externa, né? Mianmar é um país que se fechou muito ao longo desses últimos 4 anos, mas que recentemente a Índia e a China prestaram já ajuda ao país e o próprio Trump declarou também que estaria disposto a ajudar. Então, a gente vê alguns players internacionais se mostrando interessados em cooperar com o país. Sem dúvida alguma, como o Felipe disse, as projeções indicam a possibilidade de até 100 mil pessoas terem perdido a vida após esse terremoto em Mianmar, e fala-se, inclusive, há uma projeção que o impacto econômico poderia chegar a 70% do PIB do país. Agora, Felipe, quando você diz que Mianmar está na fronteira entre duas placas tectônicas, naturalmente ninguém descobriu isso hoje. Então, é sabido que Mianmar fica numa região propensa a esses fenômenos. E aí você menciona muito bem as construções que foram feitas por lá, que não possuem ou não possuíam essa tecnologia vista em outros países. O que é possível fazer a partir de agora, após o país passar por uma destruição como essa, um terremoto de magnitude 7,7 que impactou grande parte do país? O que é possível ser feito a partir de agora, pensando já nos dias seguintes, né, na reconstrução do país e no planejamento para reerguer o país? Bom, como você bem colocou também, né, o país já sabe que ele está numa zona sísmica. Essa falha, e talvez eu não fale o nome dela corretamente, mas é a falha de Sagaing, ela corta o país. E é uma falha muito retinha e ela está ali no encontro de duas placas tectônicas. Então, a placa eurasiática e a placa indiana, só que diferente de outros locais do mundo, por exemplo, como a gente tem nos Andes, que as placas elas se chocam e uma vai por cima da outra, formando os Andes aí na América do Sul, por exemplo, e diferente das placas no meio do Oceano Atlântico, que elas se afastam, essas placas elas trabalham dessa forma. Elas, vamos dizer assim, elas se arrastam uma na outra, como a falha que a gente tem de San Andreas ali na Califórnia. Enfim, então já sabe que essa zona vai passar por isso. Agora, o que pode fazer? Em primeiro momento, com certeza, é tratar das pessoas que sofreram com esse evento, né? Ajudar quem perdeu sua casa, né? Enfim, dar a resposta ao evento e buscar ajudar ao máximo as pessoas que estão soterradas e depois começar, claro, uma reconstrução do país. E como fazer isso? Isso é a grande questão. Hoje nós temos tecnologia para que os prédios eles possam sobreviver a sismos, né? A gente tem isso já acontecendo em diversos países do mundo. No Japão, como eu dei o exemplo, no Chile a gente vê isso em locais. Na China você vai encontrar essa tecnologia disponível também, mas tudo vai depender do recurso que o país tem para poder fazer isso. Então, possivelmente, você vai ter que trabalhar o próprio urbanismo do lugar ou das cidades para que elas sejam mais resilientes e tenham uma adaptação melhor a um evento como esse. Por quê? Porque o próximo terremoto vai acontecer também. Isso já era esperado, alguns especialistas já falavam. Você tem de tempos em tempos os terremotos ocorrem, a gente não tem como prever quando vão ocorrer, mas nós temos os registros dos que ocorreram no passado. Então existe uma certa periodicidade para eles. Então já era esperado um grande terremoto acontecer nessa zona. Então é se pensar como é que se pode ocupar esse lugar, né, sabendo dessa grande condicionante, que vai acontecer um terremoto também daqui a 100 ou 200 anos novamente. É isso, geólogo Felipe Oliveira, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Seguimos atentos ao que acontece lá na Ásia, especialmente em Mianmar, e voltaremos a conversar em outras oportunidades. Até a próxima, Felipe. Obrigado, Daniel. Obrigado, Mariana.